Nos últimos vídeos, a gente estava vendo se a priori para θ era uma beta e a verossimilhança era uma binomial. A gente estava vendo o que era a posteriori e o que era a marginal do dado nesse caso. Mas existem outros modelos que a gente poderia estudar que levariam a considerações muito parecidas. E esses modelos a gente poderia pegar, por exemplo, o θ como sendo uma beta AB, e daí a gente poderia pegar os dados de várias formas diferentes. A gente poderia pegar aqui o x1, xn são Bernoulli θ, por exemplo. A gente poderia pegar aqui o x1, xn, eles são binomial mθ. A gente poderia pegar aqui o x1, xn são geométrica θ, entre outras expressões. E as contas envolvidas nesse tipo de modelo são muito parecidas com as contas que a gente fez no modelo beta binomial. Então seria um excelente exercício para vocês escolherem algum dessas descrições e calcular a posteriori para θ e calcular a marginal para os dados. Como nesse caso eu tenho vários dados, né, x1, xn, vocês poderiam até calcular também a preditiva, né? Então o que seria o f de xn mais 1 dado x1, x2, xn. E daria alguns resultados interessantes. A preditiva seria o mais fácil de calcular justamente quando x1 e xn são Bernoullis. Seria uma expressão interessante. E além de considerar esses exercícios, que são todos um tipo de conjugação muito parecida com a conjugação que a gente viu em aula, seria interessante também vocês desenvolverem esses exercícios que eu separei. Em primeiro lugar, a gente tem uma seção que eu não cobri no vídeo de hoje, mas é uma seção nas notas de aula, uma subseção, que é sobre quando a gente tem a verossimilhança como sendo multinomial e a priori como sendo uma Dirichlet. E a multinomial é a generalização da binomial quando a gente tem várias categorias. E como a gente tem várias categorias, a gente tem várias frequências desconhecidas. E a generalização da beta, que tem uma única frequência, é a Dirichlet, em que a gente tem várias frequências desconhecidas. Então, contas muito próximas às contas que a gente viu para beta binomial se aplicam para multinomial Dirichlet. E vale a pena ler essa seção para ver a generalização, que é muito útil. Então, por exemplo, a gente poderia pensar um cenário de eleições. Em vez de ser segundo turno em que a gente só tem 2 candidatos, né, a gente está interessado na proporção de pessoas que votam no candidato A e na proporção de pessoas que votam no candidato B, a gente poderia ter um cenário de eleições em primeiro turno, em que a gente tem vários candidatos, K candidatos, né? E daí tem a proporção de pessoas que votam no candidato 1, na proporção de pessoas que votam no candidato 2, até a proporção de pessoas que votam no candidato K. Então a gente tem um vetor, né, θ1, θ2, θk, em que a soma dos θi's dá 1. E isso é uma priori que a gente poderia colocar conjunta sobre todos esses θs de forma a garantir que a soma dos θs dá 1, é justamente a priori Dirichlet. E da mesma forma, quando a gente pergunta para uma determinada pessoa em quem ela vota, a gente poderia imaginar que ela responde um vetor, né, em que ela tem um único 1 e vários zeros. E, por exemplo, se ela tem um 1 na posição 1, significa que ela vota no candidato 1. Se ela tem um 1 no candidato 2, quer dizer, seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, significa que ela votaria no candidato 2. E assim por diante. Se ela tem uma posição 1 no candidato J, significa que ela votaria no candidato J. E daí, portanto, ela tem 0 em todas as outras condições. E daí isso nos induz uma espécie de generalização da Bernoulli, e a soma dessas generalizações da Bernoulli vão nos dar a multinomial, né, a contagem sobre várias categorias. E nessa subseção das notas de aula, vocês podem ver as contas envolvendo a multinomial de Dirichlet, que generaliza a beta binomial e é extremamente útil. E além disso, seria muito interessante fazer os exercícios 4.35 e 4.36, em que eles basicamente têm contas similares às que a gente fez em aula, e vocês vão poder treinar aquilo que a gente viu
em um cenário ligeiramente diferente. E legal, a binomial seria um caso mais simples para a gente pensar em termos de fazer inferência, né, quando a verossimilhança é uma binomial, mas todo modelo estatístico, no final das contas, quer fazer algum tipo de consideração quando a distribuição dos dados é uma normal. A gente obrigatoriamente tem que considerar a verossimilhança de uma normal. E a gente vai fazer isso na próxima aula. Existem muitos casos para considerar da normal. A gente poderia considerar a normal com média desconhecida e variância conhecida, a normal com variância desconhecida e média conhecida, ou a normal com média desconhecida e variância desconhecida também. E a gente vai ver exemplos de conjugação para esses casos, né? Então, como que a gente aprende sobre os parâmetros da normal por meio dos dados. E é assim que a gente vai continuar na próxima aula. Então, até lá.